Tá tudo segurem. Se... Olá, Dulce. Acho que essas... O anfitrião desativou todos os áudios. É, por isso que eu estou ensinando. Boa noite a todas as pessoas. Todos me ouvem? Todas me ouvem? Quem puder responder, poderá responder, Sim. porque estamos silenciosos. Ouvimos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Sim, Boa escuto. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, Então, Boa noite. Estamos, então, aqui nessa grande congregação, nesse grande encontro, nessa grande confluência, né, para que a gente possa dar corpo, fortalecer a mobilização em prol da dança. Então, nós vamos dar início à plenária do Fórum Nacional de Dança, que hoje ressalta que a mobilização nacional da dança, pela aprovação já do projeto de lei 4768 de 2016, em um momento que todas as pessoas trabalhadoras da dança no país estão voltadas para o Dia Internacional da Dança. Então, hoje, essa plenária é uma plenária diferente, é uma plenária de mobilização nacional em prol da aprovação desta lei ainda em 2025, para que a gente possa ainda quitar esta dívida, né, do Brasil com a área da dança, como profissão regulamentada. Então, hoje, a nossa plenária tem isso como foco. A finalidade da nossa plenária hoje é essa. Então, quero dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes, especialmente aos parlamentares presentes, mas também, principalmente, às trabalhadoras da dança de todo o território nacional, que estão aqui para unir esforços, reunir forças, para que a gente possa empunhar a nossa bandeira de luta e sairmos vencedoras, mais uma vez. Então, passo, a palavra para uma saudação a todas as pessoas para a nossa querida Dulce Aquino. Boa noite a todos e todas. Antes de qualquer coisa, Lídice, minha querida, você que está com nossa lei em suas mãos, você pode acompanhar nossa reunião ou quer falar e fazer sua saudação? Desculpe, minhas queridas anfitriãs, as pessoas que estão organizando, mas eu vi que Lídice chegou muito cedo e com esse movimento do parlamento é muito complexo, pode ser que ela queira falar logo. Não, ela não se pronunciou, talvez tenha saído. Bom. Oi, Dulce, boa noite a todos vocês. Logo, querida, dá para eu esperar um pouco mais? Dá, okay. Dá pelo menos uns 30, 40 minutos para eu ver como se desenvolve a reunião, tá bom? Muito obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês. Prazer que você esteja aqui. Gente, olha, esse momento é muito importante. Como vários outros, nós temos 10 anos com essa lei e agora a possibilidade dela
sair, ser aprovada realmente, mas é uma luta. Se tem 10 anos a lei, pense, para construir essa lei foram muitos anos. Chega ao século passado, o século passado, que a gente teve esse protofórum e o fórum surge, e me cabe aqui contar um pouquinho, e é rapidíssimo, a história do fórum, da organização dos dançarinos, dos profissionais de dança, a ditadura na década de 70, 80, esses mesmos dançarinos, esses mesmos grupos, essa mesma constelação se reúne no início do século para defender a dança do Conselho Nacional de Educação Física, que queria controlar a dança, botar a dança apenas como atividade física. Foi daí que surge o Fórum como organização, em defesa da dança. E o que fizemos de início? Tivemos a parceria de parlamentares incríveis como Lídice, como Alice Portugal, como Jandira, foram parlamentares que nos acompanharam, fizemos um movimento forte, mas também, veja bem, transformamos o Dia Internacional da Dança, onde todos os lugares se comemora, se dança, nós transformamos em dia de luta. E em 2003, criamos em 2003, alguém está falando aí, criamos em 2003 o Dia D da Dança, transformando este Dia Internacional da Dança em um dia de luta da dança. E daí em diante construímos a lei e temos feito, e nesses 10 anos que a lei está lá, passando de mão em mão, de comissão em comissão, nós estamos avançando muito. E hoje a gente vê essa plenária plena, enorme, essa capacidade que tivemos de juntar, como a gente vem fazendo desde o século passado e principalmente no início desse século. É um prazer estar aqui e vamos em frente, porque vamos ter agora uma informação precisa sobre essa lei com a nossa querida Marise, nossa colega. Quero cumprimentar também todos os meus colegas de fórum da diretoria que se dedicam tanto à organização desse evento. Muito obrigado e quero agradecer os deputados que têm nos acompanhado e feito tanto por nossa causa. Muito obrigado. Obrigada, minha querida Dulce, muito obrigada. Então, vamos agora à nossa querida Marise Siqueira, para que ela possa nos situar sobre um histórico da luta pela regulamentação da nossa profissão. Marise? Boa noite, colegas, companheiras, companheiros de luta, nossas deputadas e deputados, gente de todo o Brasil. Eu sou Marise Siqueira, falo de Porto Alegre. Sou sócia fundadora do Fórum Nacional de Dança, mas antes mesmo da existência do Fórum enquanto pessoa jurídica, já iniciei a participar, como trouxe o nosso relato histórico, a querida Dulce Aquino, companheira de tantos anos de luta. O que nós temos de mais importante para trazer à luz, para que a gente consiga acompanhar e esclarecer as dúvidas, é que a nova lei, a Lei da Dança, que é o PL 4768 de 2016, não restringe nenhum direito. Nós vamos agora apresentar alguns slides que elucidam, né, algumas dúvidas que são comuns e que a gente vem recebendo de várias companheiras e companheiros de todo o Brasil, e nós queremos, desde já, dizer que o Fórum Nacional de Dança, em conjunto com outras entidades estaduais, os sindicatos dos profissionais de dança do Rio de Janeiro, Cooperativa Paulista de Dança de São Paulo, que são sempre parceiros dessa luta, vamos realizar muitas plenárias para esclarecer, para elucidar todas as dúvidas que tenham os nossos profissionais de dança de todo o Brasil. A primeira pergunta, nós fizemos esses slides e que a gente teve uma adesão maciça a essa campanha, nós queremos perguntar aos nossos companheiros de profissão se você já conhece o PL 4768 de 2016,
que regulamenta a profissão da dança. A Bruna vai ficar passando para nós os slides e eu vou trazendo aqui esse comentário. A nova lei da dança, ela não restringe direitos. O PL, que reconhece a profissão de dança, ele define quem pode exercer o ofício e também assegura direitos trabalhistas. Nós precisamos... Desculpa, não estou conseguindo ler aqui, por isso que eu vou ir comentando aqui de forma independente dos slides que vão passando. O que nós temos de regulamentação de profissão é a lei do artista, dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões, a lei 6533, que abriga a todos os artistas de forma ampla, o que não contempla as especificidades da dança, e por isso os profissionais ficaram em descoberto quando iniciou essa fiscalização do exercício profissional pelo Conselho Federal de Educação Física. Para isso, nós iniciamos esse movimento de criação de uma lei específica que regulamenta a profissão da dança já no ano de 2005. E 10 anos depois, em 2015, nós apresentamos a primeira minuta do PL ao Senado, iniciado o processo no Senado, no qual foi aprovado já de forma terminativa. Ele foi encaminhado para a Câmara, onde ele já passou pelas comissões, teve um período em que ficou em suspenso, um período difícil em todo o Brasil, e agora nós estamos com o PL já na Câmara, na Comissão do Trabalho, com a relatoria da nossa aguerrida deputada Lídice da Mata, que pode falar aqui um pouquinho para nós de como vai ser essa tramitação daqui por diante. O PL não restringe direitos, ele reconhece todos os profissionais que já estão em atuação, reconhece os profissionais que tenham o seu atestado de capacidade técnica, que atualmente é fornecido pelos sindicatos, mas que, a partir da aprovação da lei, ele será fornecido pelas entidades de dança que serão definidas na regulamentação. Ou seja, as entidades, associações, cooperativas, sindicatos e outras entidades de dança com personalidade jurídica, em conjunto, a partir da regulamentação, vão definir critérios para fornecer o atestado de capacidade técnica. E esse atestado é uma das formas de reconhecimento do profissional, será uma das formas de reconhecimento da atuação do profissional de dança, além, obviamente, dos certificados de ensino técnico e ensino superior, o que já estava dessa mesma forma contemplado na Lei 6533. Portanto, a lei não restringe direitos, a lei amplia direitos, a lei reconhece todas as formas, todas as linguagens da dança, todos os profissionais que atuam em todo o território nacional. Nós vamos ter o grande ganho desta lei, que nós vamos ter uma organização capilarizada de entidades que possam atender a todas as regiões, cidades, municípios e fazeres de dança, para que a gente consiga tirar a maioria dos nossos profissionais que atuam na informalidade, para que nós possamos ter dignidade. Uma profissão reconhecida é uma profissão digna. Portanto, nós estamos nessa luta há mais de 20 anos, e temos certeza de que esse ano vai ser o ano que nós vamos conseguir aprovar essa lei e, em conjunto, preparar essa regulamentação. Ao final, nós vamos tentar fazer ao final dessa plenária, designar as próximas plenárias para tirar as dúvidas de todas as pessoas que tenham dúvidas em relação às questões técnicas do PL. Um abraço, gente. Obrigada. Boa luta para nós. Muito obrigada, Marise. Excelente, muito obrigada, muito obrigada. Bem, eu passo agora a palavra para a nossa querida companheira Marília Ramé, para que ela possa, então, convidar os nossos queridos e queridas parlamentares para que procedam com as falas e depois dar continuidade à nossa plenária de hoje. Marília, com você. Boa noite, eu queria também aqui registrar a minha emoção nesse momento histórico, mais um para a nossa coleção, de uma luta tão antiga, né? Eu queria pedir para... na nossa programação tá para a gente chamar o vídeo que Jandira Fegali nos enviou, mas aí eu pergunto novamente para a Lídice da Mata se ela já quer fazer o uso da fala antes da gente passar esse vídeo, ou se a gente pode chamar o vídeo e ela falar na sequência.
Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar logo para dar as informações, porque eu acho que é importante para vocês, e ouço Jandira e os companheiros até o tempo que eu puder, mais ou menos daqui mais uns 15 minutos, tá bom? Primeiro, eu quero saudar a toda essa assembleia, que já tem mais de 100 pessoas, quase 200 pessoas participando, e que transformou esse Dia Nacional da Dança num dia de luta, né? Desde este movimento que vocês já historiaram aí, que eu também acompanho esse processo desde esse momento, e dizer que Dulce é uma grande representante de todos vocês, desse movimento, pela capacidade dela de articulação política também, mas quero puxar um pouco para a nossa sardinha, Dulce, e dizer que a Bahia tem uma participação fundamental nesse processo. Primeiro, porque o projeto terminou sendo de um senador baiano, Walter Pinheiro. Foi relatado por mim no Senado, né? E depois, vindo para a Câmara, relatado pela deputada Alice Portugal 2 vezes, e agora eu tenho a alegria e a satisfação de poder relatá-lo novamente com a presidência da comissão, com o deputado da Bahia, o que facilitou enormemente que nós pudéssemos iniciar esse diálogo. Quero retomar nisso também uma história que muito nos orgulha na Bahia, que é o fato de nós termos, que não é coincidência, portanto, todo esse nosso envolvimento, nós temos o primeiro curso de nível superior público, a primeira faculdade, portanto, superior de dança em toda a América Latina. A nossa Universidade Federal da Bahia, através de um do seu principal reitor, que a identificou como uma universidade que tinha que ter uma profunda identidade com a cidade e, portanto, uma profunda identidade com as linguagens culturais. Então, nós tivemos, a partir daí, universidade de dança, de teatro, de artes, de seminário de música. Então, é uma série de faculdades que vão sendo criadas para dar esse caráter criativo, de marca criativa e de ligação com as artes no estado da Bahia. Essa foi a nossa primeira universidade, que agora já tem, a Universidade Federal da Bahia, já tem 78 anos de existência. Capitalizado a baianidade na GO, da nossa participação, eu quero dizer que o projeto chegou à minha mão já, eu a pedido de Dulce, tentei negociar que o nosso relator fosse o deputado Vicentinho, que já havia se comprometido com o movimento de vocês, mas, infelizmente, ele passa por um momento pessoal de muita dor e não está frequentando a comissão, como me informou o presidente Léo Prates, que se abriu totalmente à nossa conversa e digamos assim, a cumplicidade com o movimento, e me propôs que eu própria pudesse relatá-lo, passando a participar como suplente nesta comissão, o que fiz e já recebi o relatório, e como consultei Dulce e ontem, para me atualizar do debate de vocês, se tinha algo novo após os relatórios que eu já conhecia, e ela me afirmou que não. Então, é nossa ideia aprovar o projeto como ele se encontra hoje, ou seja, fazer um relatório de aprovação do projeto como ele se encontra hoje, que foi muito bem explicitado aí pela companheira que antecedeu você há pouco, sistematizando os principais pontos do projeto, inclusive quando ele claramente se posiciona proibindo
ao profissional da dança se filiar a qualquer outro conselho profissional que não seja o próprio da dança, né? Então, já está marcado na comissão, na proposta de agenda da comissão, para o dia 14 de maio, a apreciação desse projeto no plenário da comissão. Portanto, nós já temos aí, inclusive, uma data de mobilização. Eu acho importante que nessa data possa ter pelo menos um grupo, né? Uma comissão de vocês para acompanhar a votação do projeto aqui, falar com os deputados, membros da comissão, no sentido de mobilizá-los, né? De levá-los, inclusive, a participar da reunião, do debate e da aprovação, que acontecerá no dia 14. E depois disso, a tramitação indica que ela vai, já passando pelas duas comissões onde ela já passou, Educação e Cultura, que ele vá à CCJ, onde eu também sou membro, nesse caso, membro titular, e já estarei lá para receber o projeto e para negociar com o presidente a relatoria, né? É também um presidente da Bahia, o que amplia a nossa possibilidade de conversa, Dulce. E nós podemos até marcar lá na Bahia para ter uma conversa com ele, para que ele possa pautar o mais rapidamente possível o projeto. Porque saindo da CCJ, que é a última comissão, ele deve ir para o plenário da Câmara, que é outra batalha política para nós incluirmos na pauta. Aí nós devemos fazer uma articulação, tanto com o Ministério da Cultura, quanto com a presidência da Comissão de Cultura, para que ele seja incluído entre os projetos que a Comissão de Cultura considera fundamental para ser aprovado. E contando também com a presença pelo menos, do presidente da Comissão do Trabalho. Então, acho que essas duas comissões, Trabalho e Cultura, que dizem muito sobre o mérito do projeto, nós podemos fazer um lobby positivo para que ele vá à pauta da Câmara. E aí sairemos vitoriosos. Então, viva a luta dos profissionais de dança em nosso país, né? Viva esse Dia Nacional de Luta, esse Dia Nacional da Dança, e que nós possamos ter muito em breve esse reconhecimento, né? essa transformação em lei de fato daquilo que é a definição do que é um profissional da dança e que funções ele pode vir a exercer. Tá bom? Contem comigo aqui, com toda a força e vigor. Muito Obrigada, obrigada querida. Muito obrigada pela sua presença, Lídice. Dulce, você nos representa É a sempre. Bahia, entendeu? Ela tem uma força danada. Ela não diz a isso. verdade, mas ela manda na Bahia. Ô, Lídice, só para uma lembrança, uma coisinha. Sabe, esse dia D da dança, a gente decidiu isso em 2003, numa reunião com o senador Haroldo Lima, aquele maravilhoso comunista, sabe? Você conhece bem. Foi uma coisa assim deslumbrante. Essa luta muito bom. Muito próxima Muito lindo, de todos muito vocês. lindo. Obrigado. Muito lindo. E a história da escola de dança na Bahia também é muito forte. Ela agora tem uma nova sede, uma sede que você teve uma influência imensa em conquistar. Então, e você também ajudou, hein? Ajudei. Claro. É isso. É um trabalho coletivo que não cessa nunca, né? Eu queria aproveitar, agradecer mais uma vez a sua fala, Lídice, e chamar a deputada Juliana Cardoso para fazer também uma fala, para saudar esse dia de celebração e de luta.
Eu não saudei os deputados porque não vi o nome deles aqui, mas sintam-se todos companheiros num grande abraço, saudando a unidade nossa nessa luta. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Fábio, assessor da deputada Juliana Cardoso. Ela está nesse momento no plenário. Ela vai terminar a fala dela e já entra aqui para dar uma saudação para vocês. Ok? Certo. Tá bom, a gente agradece. Eu queria, Tá então, bom. chamar, nesse momento, o vídeo de Jandira, que também fez uma saudação para compartilhar conosco nessa noite. Quero cumprimentar todas as profissionais e os profissionais da dança em nome de Dulce Aquino. Quero dizer a vocês que na minha vida eu sempre associei a dança à liberdade, à ousadia e à possibilidade mais potente da expressão do que nós somos. E nesse momento do Congresso Nacional, que não está fácil para ninguém, é importante dizer que nós estamos completamente vinculados à aprovação do projeto 4768 de 2016, que valoriza, reconhece e dá condições de trabalho a todos os profissionais vinculados à dança, desde os bailarinos, coreógrafos, diretores, professores de dança. Isso tudo é muito importante para que essa profissão tenha de fato a relevância que ela merece, reconhecida pelo Estado brasileiro, com condições ideais de trabalho. Quero realçar a importância do relatório da deputada Alice Portugal, que já o aprovou na Comissão de Cultura, uma deputada muito vinculada a essa luta e vinculada a esse tema, e que tem dado aqui um grande tempo de dedicação à aprovação desse projeto. Nós estamos juntas com essa pauta, ela ainda tem que passar por algumas comissões e tem ainda que passar pelo plenário, mas nós vamos de agora até o final, trabalhando para que esse projeto tenha aprovação ampla da casa e que os profissionais da dança tenham o reconhecimento merecido finalmente no Brasil do século XXI. Parabéns a todos e conte conosco. Quero cumprimentar todas as profissionais. Eu queria confirmar aqui, deixa eu abrir aqui, pronto. Eu gostaria de confirmar a presença dos demais parlamentares aqui. Não estou conseguindo ver aqui meu chat. Temos o Eu tô por deputado aqui. Tarcísio Mota, do PSOL. Ótimo, então vou chamar Tarcísio. É você, Tarcísio. Que presente ter você aqui com a gente esta noite. Obrigado, obrigado. Boa noite a todas as profissionais, todos os profissionais da dança. Eu estou aqui no café que é do lado do plenário. De fato, o plenário começou agora há pouquinho, eu tenho que ir para lá também, mas não podia deixar de passar aqui. E ainda mais nesse momento importante, depois de ouvir a querida Lídice da Mata, ouvir o vídeo da Jandira, e dizer que o nosso mandato, o meu mandato de deputado federal, está inteiramente à disposição para ajudar a tramitação e na aprovação do projeto. Eu queria até brincar com a Lídice para dizer, é a parte carioca aqui, né, também, de ajudar esse processo, porque os cariocas também dançam, né? E nesse ponto de vista, eu, quando fui vereador lá na Câmara dos Vereadores, fui procurado sempre por profissionais da dança. A gente apresentou o projeto de inclusão no calendário oficial da cidade, do Dia da Dança, sempre articulamos coisas com os profissionais da dança, com o sindicato, e estamos aqui em Brasília da mesma forma, contribuindo para que os direitos dos profissionais da dança sejam reconhecidos, que a gente tenha uma legislação moderna e, ao mesmo tempo, que seja capaz de dar conta da diversidade e das especificidades dos profissionais da dança, né? Toda a questão, por exemplo, da itinerância desses profissionais, como é que a gente garante escola para eles, como é que a gente garante o debate sobre os direitos autorais dos profissionais da dança, tudo isso. E certamente no dia 14 de maio estarei lá. Eu não sou membro da comissão de trabalho, mas já que a Lídice disse que vai votar, estarei lá para estar dando força para isso e depois vamos, junto com a Lídice, Alice, Jandira, batalhar para que o projeto seja pautado em plenário e a gente tenha e eu possa participar dessa vitória de vocês, contribuindo na medida do possível. Fico muito feliz de poder estar ajudando nisso. Nosso mandato tem acompanhado, sigam acionando a gente
para o que precisar, porque da luta a gente não foge, e eu não tenho nenhuma dúvida de que as lutas ficam melhores quando a gente pode dançar enquanto luta também. Bravo! Tarcísio, a sua fala muito nos emociona. Para a gente é bem importante o seu apoio. E é isso, a gente vai seguir na luta e a gente vai estar ainda mais mobilizado. Estaremos ainda mais mobilizados no dia 14 de maio. Só para uma informação rápida, nós lançamos um manifesto que em 10 dias já conseguiu quase 4.000 assinaturas. Então, nós realmente estamos numa frente, com a nossa frente parlamentar, mas numa frente de trabalho das trabalhadoras, dos trabalhadores da dança. Então, para a gente é bem importante o seu apoio. Obrigada. Nada, olha, e meu mandato continua aí, a Ana Karenina e Bianca vão acompanhar, e eu preciso ir lá para dentro do plenário, senão eu acompanharia com toda certeza. Um beijo a todas e todos vocês. Eu quero, então, obrigada, Tarcísio, mais uma vez, e eu queria, então, saber se já chegou algum parlamentar a mais, senão eu vou dar sequência nas nossas falas, né, nas falas que a gente organizou, e na medida que eles forem chegando, a gente vai, então, passando a palavra, sabendo que é isso, assim, são agendas complexas e que a gente lida com essa coreografia. Eu também já vou pedir para sair, reafirmando o nosso compromisso, a nossa luta em defesa da dança em nosso país e de que nós possamos apressar o processo de votação com essa articulação intensificada aqui. E Tarcísio é um grande parceiro, Alice, Jandira, todos os que têm contribuído com esse momento, tá bom? Então, um grande abraço, porque eu também tenho que ir para a plenária. Grande beijo. Muito Viva obrigada. A dança Bom brasileira. trabalho. Viva! Maria. Profissionais de dança do Brasil. Aí chegando o nosso amigo Eugênio, Zaratini. presidente da frente. Viva! Viva! Tudo bem, gente? Nosso presidente da frente, Não posso passa o uso sair da na hora do fala. presidente da frente. Então, olha, primeiro tô aqui para comemorar esse dia, né? Que é amanhã, né? Não é hoje, né? Amanhã vamos ver se a gente faz também um pronunciamentozinho no plenário e tal, para a gente divulgar, né? Todo esse trabalho. Eu acho que a gente tem muita coisa para avançar. Quero informar vocês que a gente apresentou a emenda parlamentar para fazer um encontro nacional da dança, né? Vamos ver se a gente faz aí, se consegue fazer esse ano ainda. A gente já está com o recurso indicado. O orçamento está muito atrasado esse ano aqui, o procedimento burocrático, mas eu tenho fé de que a gente chega a fazer esse ano o encontro, né? E vamos estar com o pessoal do Ministério da Cultura essa semana ou a semana que vem para tentar já equacionar essas questões. Então, quero dizer para vocês, nós estamos firmes na luta, vamos trabalhar aqui para que a gente aprove os projetos, né? Eu tenho certeza que a gente vai dar um avanço esse ano, viu? Estou muito feliz aqui de vocês estarem realizando esse encontro e vamos em frente. Precisamos de vocês aqui também, que a energia aqui é decisiva, a presença, tá? Tá bom, gente? Obrigada, deputado Zaratini. Essa energia de luta que a gente sabe que vocês têm nos fortalece também do lado de cá da sociedade civil, né? Isso para a gente é bem importante. Então, a gente segue junto. Ah, legal. Ó, boa reunião aí para todos e todas, hein? Vamos em frente. Abraço, beijo para vocês. Então, dando sequência aqui, eu queria passar a palavra para Sandro Borelli, para que Sandro faça também uma fala em nome do Fórum Nacional de Dança. Registrar também que a diretoria do Fórum Nacional de Dança ela é composta de forma colegiada, então não tem uma hierarquia definida. É um trabalho que, no miudinho, é diário, né, cotidiano. Então, fazer esse registro aqui. E, Sandro, a palavra está com você.
Vocês estão me ouvindo, gente? Estão, Sim. né? Bom, como todo mundo sabe aí, hoje está sendo um dia muito importante para nós, para a dança brasileira, e amanhã principalmente, né? É, e eu queria dizer o seguinte também, que eu acho importante a gente começar a pensar e começar a divulgar, a espalhar também, que a dança realmente ela é uma expressão, uma manifestação cultural e simbólica de grande importância para esse país, né? Isso a gente sabe muito bem disso, mas a gente precisa, na minha opinião, eu acho que talvez em muita gente aqui, que a dança ela está além disso. Sabe por quê? Porque a dança ela tem que ser olhada, tratada como profissão. A dança, como arte, ela é trabalho, né? Então, existem milhares de trabalhadoras e milhares de trabalhadoras que produzem dança nesse país, tá? Então, eu gostaria muito da gente começar a refletir sobre isso, porque o que tem acontecido nesses anos todos, tá? E desde, por exemplo, desde quando eu faço dança, já faz muito tempo, que a dança, sempre quando ela é citada nos meios sociais, nos meios políticos, nos meios, nos congressos, tal, ela é colocada como uma manifestação da cultura. E não é só isso. Ela é além disso. Tá? Então, gostaria demais que a gente começasse a refletir sobre isso. Tá? E também citar aqui a importância da aprovação do PL da regulamentação da dança, porque a aprovação desse PL já vai começar a mudar esse pensamento, tá? Que esse pensamento dança-cultura, cultura-dança, vai começar a mudar e eu acredito que toda a sociedade vai começar a entender que dança é profissão, tá? E profissão difícil, profissão que machuca, lesiona muito as trabalhadoras e os trabalhadores dessa arte, tá? Tem um outro PL que eu acho importantíssimo citar aqui e que faz uma ligação com esse PL da regulamentação. Eles são PLs praticamente quase que irmãos, tá? Que é o PL da aposentadoria em regime especial na dança brasileira, que inclusive é um PL que é de autoria do nosso deputado Carlos Zaratini. Está lá no Congresso, está lá na Câmara Federal, tá? Isso é também de extrema importância para nós. E todo mundo sabe que, de novo, em regime especial, por quê? Porque é uma profissão que lesiona o artista, né? Então, é extremamente importante a gente começar também a brigar por isso, a falar com os nossos parlamentares mais próximos, tá? Falar com a frente parlamentar e colocar como também um PL de extrema importância para nós, tá? Vai significar o quê? O que seria uma aposentadoria em regime especial? Você vai contribuir por 25 anos. Você consegue se aposentar com 25 anos de contribuição, tá bom? Um outro projeto que eu acho extremamente importante também, achamos importante, aliás, é a inserção da disciplina dança nos institutos federais que estão sendo criados no país pelo nosso presidente Lula. A gente precisa inserir essas disciplinas porque é de extrema importância, tá? E a gente sabe
também que, além da dança ser trabalho, ser profissão, ela produz pensamento, ela é uma área que produz pensamento, tá? Então, a disciplina dança dentro desses institutos, de maneira em maior número, eu acredito que deva ser assim de uma potência, vai ser de uma potência absurda para o nosso futuro, para os próximos, para as outras gerações, para as novas gerações, tá? E como dizem que artista é utópico, tem os trágicos, eu sou um deles, artista trágico, utópico, mas também trágico. Mas é bom também continuar na utopia aqui, tá? É necessário, gente, que a gente fale também, lute, criar um fundo para um fomento à dança brasileira. Por que não? A criação de um fundo para o fomento à dança brasileira, tá? Isso foi lançado, inclusive, nem é ideia minha isso, não, nem é ideia do fórum, tá? Foi o próprio Carlos Aratini, lá na Conferência Nacional da Cultura, no ano passado. E isso quando ele disse isso seria fantástico, tá? Mas isso significa luta, significa, né, mobilização da nossa classe. E para terminar, eu queria também sugerir, nós, o Fórum, sugerir aqui também, para todo mundo pensar nisso seriamente, criar um programa semanal ou quinzenal na TV Brasil, programa de dança. Um programa só de dança, de 1 hora. Por que não? Por que não isso? Então, fica aqui essa minha fala e para reflexão e para gente brigar e mais uma ferramenta de luta e estamos na trincheira, tá bom? É isso. Obrigado. Obrigada, Sandro, pelas ponderações e reflexões e inquietações que são nossas também, né? E desejos utópicos também, né? Eu queria registrar a presença da coordenadora de dança da Funarte e chamar para falar nesse momento o nosso diretor de artes cênicas da Funarte, Rui Moreira, que está aí. Momento. Vocês me escutam? Escutamos sim, Rui. Boa noite. Boa noite todas, todos aqui, todas as pessoas aqui presentes. É muito potente ver essa quantidade de pessoas aqui reunidas, uma diversidade geracional. Eu vi aqui Sônia Mota, Dulce Aquino, muita gente, não é, que chegou antes de mim e muita gente que chegou depois de mim. Não é? Eu sou, para quem não sabe, meu nome é Rui Moreira, sou um trabalhador da dança, não é, ali do início dos anos 80. E aí é interessante isso, porque a gente vai fazendo eco, a gente vai ecoando, vai transformando isso num mantra, não é? Repetindo essas necessidades, não é? E vendo e percebendo como essa repetição ao longo dos anos nos trouxe até aqui, nos traz a um momento tão esperançoso quanto esse, não é? Eu que exerço até hoje as profissões de bailarino, intérprete e criador, de coreógrafo, de diretor de movimento, iluminador, professor de danças, graduado pela universidade, gestor de projetos culturais, curador, né? E, neste exato momento, a dança teve uma forte influência para me colocar para estar presente neste momento
do governo, não é? Estar como diretor de artes cênicas da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura, né? Então, só olhando isso, nós vamos ver essa pluralidade desse nosso fazer. Nós podemos ocupar o lugar que quisermos, sabe? É importante que nós tenhamos essa percepção, não é? Como diz o Sandro, essa relação de trabalho pela dança, ela inclusive precisa ser ampliada, não é? Será muito bom que nós possamos ter mais pessoas de dança na Fundação Nacional de Artes, mais pessoas relacionadas à dança no Ministério da Cultura, mais parlamentares relacionados à dança, mais pessoas públicas com uma intenção, não é, de difundir também esse aspecto das relações que a Polis estabelece, não é, para que na educação, na saúde, nós não tenhamos dúvida de que a dança está ali presente. Portanto, num dia como hoje, numa diversidade aqui reunida, não é, é importantíssimo que a lei da dança, essa lei que promove, né, o reconhecimento dessa profissão que é tão plural e, ao mesmo tempo, que dialoga com tanta gente, que essa profissão ela tem os seus direitos, que os profissionais desta área têm os seus direitos resguardados, formatados, estruturados para que sejam direitos específicos e destes cidadãos que dançam, não é? Uma luta, essa lei, ela é um instrumento de cidadania, não é? É um instrumento de relação com a cidade, com a polis, com o outro, não é? Então, é importantíssimo que nós estejamos aqui juntos com esse gás, com essa coragem, que estejamos apoiados por toda essa pleiade de parlamentares, não é? E que nós possamos fazer a nossa parte, que é trabalhar muito para desenvolver cada setor da dança que nós estamos envolvidos. E mais do que isso, que a gente possa construir futuros, não é? Eu sempre falo sobre isso. Lá na década de 70, tinha um programa, não é, que falava da dificuldade do bailarino, de alguém criar um filho para ser bailarino. Isso já mudou. Isso já mudou. Isso já não é mais. Hoje, nós temos sim dificuldades social de manter a profissão, porém, todos temos mais direitos a dançar, inclusive pela própria diversidade e reconhecimento dessa diversidade no dançar, não é? Portanto, viva o Dia Internacional da Dança, mas mais do que isso, viva a insistência, a persistência dos nossos dançantes neste dia, na construção de futuros. Parabéns geral a todas as pessoas que estão aqui. Outra coisa, só para finalizar, a Funarte e o Ministério da Cultura estão dentro dessa luta, tá? Estão dentro desse lugar, tá? Conte conosco e estejam também conosco para que nós possamos ir juntos nesse caminho, tá bem? Parabéns geral aqui. Obrigada, Rui. Em nome de toda a mobilização dos trabalhadores da dança, das pessoas trabalhadoras da dança, a gente também agradece. Eu queria aproveitar para chamar também Marluce Medeiros, do Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro, para fazer também uma fala aqui com a gente. O sindicato que tem sido parceiro, né, do fórum também nessa luta, tanto o sindicato quanto a Cooperativa Paulista de Dança, né? É isso. Marluce, teu áudio está com um pouquinho de interferência, Marluce. Será que você tenta sair e entrar de novo?
Stand-bys. Pode ser teu, pode ser. Ah, melhorou agora. Ah, ela saiu. Conseguiu? Tá, agora a gente ouve agora. Tá. Bom, Acho que é vamos teu lá. vídeo. Vou botar aqui que eu acho que vai ser melhor. Mas você está sem imagem, Marluce. É que eu estou em 2 equipamentos. Vamos lá. Ok. Agora sim. Vê. Entrou? Agora foi. Vocês conseguem me ouvir agora, bem? Bonitona. Agora sim. Seja Bom, bem-vinda. vamos lá. Vou tentar aqui. Eita, vou botar aqui um áudio. Bom, primeiro queria falar que as falas do Sandro e do Rui já contemplam muita coisa aqui. Vocês podem imaginar o que é um trabalho num sindicato de dança, a partir do momento que a gente só tem uma lei que cobre parte do que somos, né? Essa amplitude geral da dança. Então, eu acho que essa aprovação da lei da dança ela é essencial para a gente. Eu vi muita gente falando sobre que contemple os profissionais das áreas tradicionais. Eu quero dizer que aqui no Rio a gente tentou fazer isso e a gente conseguiu. Hoje em dia a gente emite registro profissional para quem é do carnaval, para quem é da dança charme, para quem é, enfim, de várias outras linguagens que não vêm de uma formação só acadêmica. A gente fez parceria também com as universidades, porque a gente entendeu que esse é um profissional da dança. Mas eu super entendo que isso e esse era o nosso dilema com o fórum, o quão grande, né, quão continental é esse nosso país. E, a partir disso, eu acho que não é um problema outras entidades emitirem o atestado de capacitação. Eu acho que, assim, quanto mais, melhor, porque seremos mais fortes e mais unidos. Que eu tenho sempre colocado e me colocando à disposição desde sempre, é porque a gente vai precisar ter uma regulamentação muito forte para a gente não perder direitos, né? Que é esse a nossa grande preocupação. E eu vejo que assim que isso não é uma dificuldade, porque até hoje a gente tem a lei 6533, mas a gente utiliza a CLT para muitos acordos, porque é através de uma lei trabalhista, e aí pensando em dança como trabalho, né? Porque é o que somos, trabalhadores da dança. Eu acho que esse foi o nosso foco ali no Fórum Nacional. O tempo inteiro a gente botou cultura / trabalhador, né? Isso a gente sempre foi tentando colocar para a gente não ficar perdido ali no limbo, porque depois que sai uma publicação a gente não consegue voltar atrás. Então, eu acho que assim é um movimento que a gente precisa se entender enquanto coletivo e não dividir as entidades. Eu sei que existe um grande problema em relação ao sindicato. Nós mesmos, eu digo para a Marise, para a Marília, enfim, que a gente está vendo, a gente vem sufocado de todos os lados, porque a gente vai tentando aqui no estado do Rio fazer um trabalho coletivo com a UFRJ, a Kátia é uma grande parceira, a Márcia Feijó da Angelviane é uma grande parceira, nesse coletivo que a gente chama Rede em Dança, para poder entender o profissional da dança, desde aquele que está dentro da companhia da dança, quantos que estão dentro das escolas de dança, aqueles que estão como pesquisador em dança. Então, não importa exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. Na verdade, o que acontece é que, como profissional de dança, em algum momento eu estou como ensaiadora, em outro momento eu estou como pesquisadora, em outro momento eu estou como um estudante, tentando entender aquele meu projeto. Então, eu acho que assim, aqui dentro do sindicato, a gente foi criando várias expertises por também ter problemas, e como a gente foi tentando solucionar essas questões, principalmente dentro das danças ditas tradicionais, né, e de cultura oral. Então, essa parceria com a UFRJ, dentro dos observatórios da dança do carnaval, foi maravilhoso para a gente criar material teórico para conseguir entender como a gente fazia pequenas avaliações. Por quê? Isso que o Sandro fala, eu acho que é muito importante. A dança é para todos, mas existem algumas pessoas, e muitas pessoas, que sobrevivem da dança como profissional.
Então, eu acho que a gente está pensando nessa lei para essas pessoas. Eu estou com um exemplo vivo aqui, que foi um acordo coletivo que a gente conseguiu fazer, já terminando a minha fala, com uma casa muito grande, que é o Vox, porque ali estão artistas. Então, a gente conseguiu utilizar uma parte da lei da dança que existe. Mas dentro das escolas de danças, dentro de algumas produtoras, a gente tem uma dificuldade ainda de acesso, porque a lei fica meio desacreditada. Então, assim, como é que a gente se fortalece através da lei da dança? Porque, por exemplo, eu não posso nem correr atrás de uma lei de aposentadoria especial se eu não tenho uma lei específica também da dança, entendeu? Em muitos momentos eu não recolhi como bailarina, eu não recolhi dentro de uma especificidade de dança. Então, a gente precisa que essa lei seja aprovada e, principalmente, que ela tenha uma regulamentação muito estruturada para a gente não se perder no meio dessa regulamentação. Eu acho que, basicamente, é isso que eu precisava aí para colaborar com vocês. Obrigada, Marluce. Acho que é isso, né? É batalha atrás de luta, né? Mas a gente segue firme nesse propósito de alçar e alcançar e ver efetivada essas pautas, né? Tanto dessa regulamentação da lei da dança, quanto também a questão da aposentadoria, né? Seguimos firmes. Eu queria chamar para falar o presidente da Cooperativa Paulista de Dança, Zé Maria. Ele está na sala. Sim, só estou abrindo Oba! aqui. Seja Oba. bem-vindo. Obrigado. Bom, eu gostaria primeiro de cumprimentar todos os parceiros, colegas da dança aqui presentes, as deputadas e os deputados. Eu estou aqui hoje, primeiro, para estar junto, né, nessa luta maravilhosa aí, todo o Brasil que está aqui, né, para apresentar, né, hoje assume o novo conselho da Cooperativa Paulista de Dança. Eu, Solange Borelli, Renan Maragoni, Cecília Mani e Rodrigo Alcântara, reafirmando, né, a cooperativa, a partir da gestão do Sandro, ela tem sido a única instância de luta. A cooperativa ela é municipal, ela é estadual, ou seja, ela atua no município e no estado, e tem sido a única instituição de luta aqui no nosso estado, na nossa cidade, né, em luta pelos direitos, pelas políticas estruturantes, pelo acesso, né, dos trabalhadores, né, por isso que chama Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Trabalhadores do Estado de São Paulo, né? É uma cooperativa de trabalhadores da cultura lutando pelos trabalhadores da cultura. Então essa lei, ela é fundamental, né? Ela é atrasada, é fundamental, e gostaria de agradecer a todos os companheiros que fizeram essa luta e trouxeram a esse estágio que está. Esperamos que seja logo aprovado, né? O mais rápido possível, não só a regulamentação, como o Sandro já falou, a aposentadoria especial. Então, eu queria apresentar e reafirmar o nosso compromisso com esse fórum e com as lutas pela democracia participativa, né? Pelos direitos de todas, todos e todos ao acesso ao seu desenvolvimento, a dança como um setor, não só como o Sandro falou, de entretenimento, não foi isso que ele falou, né? Mas da cultura simbólico, mas como uma visão que nos últimos 6 anos, né, pós-golpe da Dilma, que a cultura e a dança são aproveitadores aí da verba pública, né? Não, são trabalhadores com direitos e estamos aí na luta, e a cooperativa está junto reafirmando essa luta. E viva a dança, viva o Dia Internacional da Dança. Obrigado, estamos juntos na luta, tá bom? Obrigada mais uma vez. A assessoria da deputada Juliana Cardoso
Pode dar retorno para a gente, se ela ainda está no plenário da Câmara, se ela já consegue falar conosco. Só um minutinho, eu já estou ligando para ela, já te dou, tá bom? Só um Tá minutinho. joia. Então, para a gente não ficar esperando, eu vou passar a palavra de volta para a Kátia. Kátia, é com você. Então, gente, nossa, assim, agradecer demais as falas todas, que são falas muito emocionantes, muito mobilizadoras, mas eu lembrei muito na fala do Sandro e do Rui, lembrei da nossa articulação em Brasília, nossa articulação presencial, né? Nós fomos a Brasília em agosto do ano passado, o Fórum Nacional de Dança, e nós tivemos uma reunião com a ministra e com algumas lideranças, né, do governo, e que nós encaminhamos um documento, mas junto a este documento também uma proposta de implantação de cursos de licenciatura em dança nas 5 regiões do país onde estão sendo criados os institutos federais. E esta criação seria em parceria com as universidades mais próximas, né, dessas regiões, que já desenvolvessem os cursos de licenciatura em dança. Então, só para ressaltar que o Fórum Nacional de Dança, entre tantas propostas, né, ele também se propôs a essa empreitada, até porque ele, na sua interação, né, no grupo de trabalhadores da dança que ele integra, nós temos especialistas que podem contribuir sobremaneira na feitura, na implantação, na implementação desses cursos. Então, é importante que a gente lembre, né, que esse momento, que foi um momento muito forte, muito contundente, muito incisivo do Fórum Nacional de Dança junto ao governo federal, que foi lá no Ministério da Cultura, numa reunião presencial com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, que nós encaminhamos essa proposta. E nós ainda não tivemos retorno, mas essa proposta continua, nós continuamos com ela, né, nas nossas proposições, no nosso conjunto de proposições, né? Como também falou a Marluce, na nossa parceria das universidades, com as escolas, que nesse momento também é muito importante essa mobilização da dança, né, nas escolas, no caso aqui do Rio de Janeiro, mas também dos outros municípios dos nossos Brasis, para que a gente possa entender a dança também, como disse o Sandro, no seu cunho, no seu papel, na sua função escolar, né? Então, quer dizer, dentre outras tantas e diversas atuações da dança no Brasil, nos Brasis, né? A gente tem essas atuações também. Então, era só para lembrar, porque eu achei importante, eu lembrei dessa articulação em Brasília, que foi super importante, né? Então, com relação... Fala, Marília. Não, era só para avisar que a deputada ficou. Que bom, então, que bom. Então, nós usamos bem o nosso tempo, né? O nosso tempo. Então, vamos lá passar a palavra para a deputada que acabou de chegar, por favor. Deputada Olá, Juliana pessoal. Cardoso, Juliana, por favor. Seja Olá, muito pessoal. bem-vinda. Tudo bom? Salve, Hoje, salve. esse horário é um horário intenso aqui. Então, em algum momento, você corrige, pode ser no meio da minha fala. Só um minutinho. Adriana. Quando ele me chamar, você me fala que eu vou falar você tá saindo? Tá. Tá, porque entrou, inclusive, um projeto muito importante para a gente, que é da cultura, que é a Lei Aldir Blanc. O recurso, né, que vai ser colocado, a segunda fase do recurso da Lei Aldir Blanc. Para variar, a oposição, mais uma vez, sempre quer derrubar. Então, está agora no processo de eles fazerem a discussão, né, para não deixar o projeto andar. Então, foi escrita também para falar nele. Então, em algum momento, eu vou sair correndo, pode ser no meio da fala, tá? Já vou me justificar. E como eu sei que vocês estão caminhando e não dá para... Eu já cheguei atrasada, mas enfim. Primeiro eu queria parabenizar, né, esse grupo grande, intenso, articulado, organizado, mobilizado,
que não é só na relação nacional, né? Ele começa na base, né? Começa lá nas cidades, né? Começa lá nos estados. E aí, quando ele cresce, né, a nível nacional, é a organização e a mobilização nesse dia importante, que é o Dia Nacional da Dança. Eu, em especial, tenho, né, sempre aprendo muito, né, com o movimento, porque vocês sempre organizam desde a legislação, pensam em relação orçamentária, estudam como é que vai tirar, como que enxergam o recurso para poder colocar dentro dos projetos da dança, né? Então, nesse dia, é um dia que a gente celebra, né? Um dia que a gente celebra a vida nessa lei, né, nacional da dança, onde a gente pensa em políticas públicas voltadas, né, para a dança, porque tem muita gente, como eu estou ouvindo aqui, né, aqui você fala cada bobagem. Uma das coisas que a extrema-direita pede para falar é assim, porque vai colocar recurso, né, na cultura, porque precisa de hospital, precisa de educação, a gente precisa de tudo isso. Mas a cultura, em todos os seus aspectos, inclusive a dança, fazem parte, por exemplo, de que as pessoas consigam ter esse trabalho, mas também outras que se descobrem, né? Através da profissionalização da dança, da coreografia, e levam para outras pessoas esses sentimentos, né? Do corpo, e que inclusive deixa as pessoas em outros lugares, ou sensativas, né? Ou reflexões, né? Em cima disso. Então, faz parte, sim, da nossa política pública, eu não tenho dúvida disso. Eu quero me deixar sempre à disposição, né, aqui de vocês. Nós somos muito pouquinhos, mas nós somos muito combativos, né? Eu sei que tem outros deputados que já passaram por aqui, mas quando se fala na relação de cultura, quando se organiza, né, a relação da dança, nessa lei em especial, a gente vai aqui trabalhar intensamente para poder, né, avançar. Então, quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês e a gente pensar como serão os passos, né, para a gente chegar no nosso objetivo. Desde ele na construção aqui na casa, que eu acho fundamental, porque a gente não tem uma maioria. Espera só um pouquinho. Foi o que a gente votou, né? Esse foi o que a gente votou agora. Foi, tá. Então, dentro dessas comissões, mas também como que vai ser essa organização com o governo, né? Para isso poder também se efetivar e ser sancionado. A gente tem que caminhar com os dois eixos, né? Não pode ser desvinculado, na minha opinião. E, ao mesmo tempo, nós temos poucos meses, né, gente, para esse ciclo deste governo, né? E nesse ciclo deste governo, a gente tem pressa, né? Pressa de pensar a legislação, pressa de pensar o orçamento, pressa de pensar essa política. Então, mais uma vez, me coloco aqui à essa disposição, né? E eu sempre falo que vocês trazem um presente para mim, né? Sempre o presente no sentido de mandato fazer parte dessa luta de movimentos. Eu tenho muita alegria de estar junto com vocês. Então, muitíssimo obrigada a todos e todas. Vamos junto e misturado, com muita força, mas com muito amor, com muito trabalho, mas com muito também sonhos e muita resistência nessa luta que a gente faz, e com certeza vai ser vitoriosa. É isso, obrigada. Obrigada, deputada. Bom trabalho, aí, boa continuidade de trabalho aí. E que seja positivo o resultado, né? Muito obrigada. A gente vai seguindo, então, a nossa programação aqui, que a gente organizou com tanto carinho e com tanto compromisso, né? Lembrando que é isso, somos trabalhadores da dança, das artes, né, da cultura, então, a dança sensibiliza o olhar, a gente pode revolucionar esse mundo através do corpo, né? E mesmo para quem não sentiu o chamado e não quiser ser profissional de dança, mas a dança, as artes têm esse poder, né? De sensibilizar o olhar para que a gente transforme o mundo e que outros futuros sejam possíveis, né? Então acho que a gente segue junto nesse desejo coletivo.
Eu queria chamar a Marise Siqueira para fazer os nossos encaminhamentos e pedir também para que todo mundo abra as câmeras para a gente registrar as presenças. Marília, Oi, Marília, oi. posso só, antes da Marise, posso só dar fazer uma alusão a um comunicado, a uma mensagem que a Isabel Santos colocou no chat? Pode demais. Eu não estou com acesso ao Que, chat. Pode demais, é, Kátia. Vale. Não, então, Isabel, eu queria primeiro agradecer, né, a deputada Juliana Cardoso, e eu queria também agradecer a Isabel Santos, que compartilhou uma mensagem no chat agora, muito importante, que é para que a gente possa estar pensando também nos cursos de especialização, nessa nossa proposta de criar os cursos de licenciatura em dança nos institutos federais das 5 regiões do país, em parceria com as universidades próximas que já desenvolvem os cursos, né? Mas não colocar nessa proposta, inserir, mas não está fora, viu, Isabel? Não está fora os cursos de especialização para que a gente possa estar abrindo também essa possibilidade de mercado, de contratação dos profissionais da nossa área. Muito obrigada, Isabel. Eu acho que é muito importante que nas próximas plenárias essa sua proposta, sua mensagem possa estar se inserindo como encaminhamento, sabe? É isso que eu gostaria de dizer. Ô, Obrigada, Isabel. colegas, vocês me permitem, Kátia e Marília, Sempre, Dulce. não, é o seguinte, complementando, porque a Kátia colocou que nós estávamos com esse projeto e realmente nessa última semana eu conversei com a Alice Portugal, que até agora eu acho que não chegou, ela disse que estava ainda no avião e que quando pousasse entrava, mas acho que ainda não entrou, e a Alice está solicitando exatamente que a gente apresente esse projeto dos vários cursos dos institutos federais. E, nesse sentido, dos cursos dos institutos federais e da importância da dança nesses institutos e também desses cursos de especialização, eu queria chamar a atenção o avanço que nós estamos tendo no pós-graduação estrito sensu, que são os cursos de mestrado, doutorado. Aqui na Bahia nós já temos doutorado em dança, o mestrado em dança, o FRJ, o mestrado em dança, e possivelmente vão criar já o doutorado, e uma coisa muito importante, que são os mestrados profissionais. Nós temos os mestrados acadêmicos e os mestrados profissionais, que também é um avanço grande de nossa área, inclusive uma na Faculdade Angel Viana, né? E a minha comadre que se foi, e quando fala nela, a gente tem de falar nessa gênese da dança contemporânea no Brasil. Pronto, é isso. Eu já estou viajando com a minha comadre. Mas a gente está avançando na parte de ensino, é isso que eu quero dizer. E o fórum está muito ligado e atento para essas coisas. Obrigada, Dulce. Com você, Marília. Vamos chamar a Marise? Vamos chamar a Marise, mas deixa eu só falar uma coisinha, um tiquinho, assim. Só 2 registros. O primeiro registro é que, há 20 anos, nessa época, início de maio, a gente estava tomando posse na Câmara Setorial de Dança, que depois virou os colegiados, né? O Colegiado Setorial de Dança. Acho que esse é um registro importante nesse alargado do tempo para a gente pensar que esse é também um importante espaço de participação social, e aproveitar a presença da Funarte aqui, dizendo que a gente quer esses colegiados setoriais ativos novamente, né? Acho que é bem importante a gente falar isso. E a outra é que, em 2006, foi realizado em Recife um seminário Movimento e Trabalho, o que é legal para a dança, né? Já discutindo a lei da dança, né? Já um embrião lá atrás também. E aí com a representação do fórum, né, através de Marise Siqueira lá conosco. Então, são esses 2 registros para me despedir aqui, encerrar minha participação e dizer que a gente segue junto nessa luta.
Eu não Obrigada, vou me Catita. despedir, eu vou Também. voltando. É porque eu quero registrar a presença de Ângela Ferreira, que eu vi que está aí, que é uma das primeiras pessoas do fórum e que fez um trabalho extraordinário. E não posso encerrar essa reunião sobre a lei sem falar do papel de Rosa Coimbra, a nossa representante lá em Brasília, que muito trabalho teve como membro da diretoria do fórum. Importantíssimo, Por Dulce. enquanto, calei. Muito importante, Dulce, super importante. Ângela, salve Ângela Ferreira, grande Ângela. E salve o trabalho de Rosa Coimbra também, com certeza. Com certeza. Bom, gente, eu também vou encerrando por aqui, vou dando assim, vou continuando a dar as boas-vindas, né? Nada de tchau, é só até já, né? E agradecer demais, né, por esse deleite que foi esse encontro, essa confluência hoje. Muito obrigada. Obrigada, minhas queridas parceiras do Fórum Nacional de Dança. Eu tenho os encaminhamentos finais, Catita. Sim. Eu já vou passar para você, que é para você encerrar, aproveitar e encerrar também, tá bom? Beijo grande. Marise, é com você, minha linda. Queridos, que emoção essa noite de hoje, assim, com a presença potente de tantas entidades, parceiros, nossas companheiras de luta lá do início do Fórum Nacional de Dança, os novos companheiros que vão chegando, todos esses parlamentares, essas parlamentares envolvidas, nós, a Funarte aqui presente, representada pelo nosso querido Rui Moreira, nós estamos numa luta, eu vejo aqui companheiros de norte a sul, eu falo do sul do Rio Grande do Sul, representantes profissionais da região de fronteira, a tão esquecida região de fronteira das fronteiras do nosso país. Então, eu quero aqui dizer que é um movimento, sim, movimento nacional. Nós agora estamos com a novidade que a deputada Lídice trouxe hoje aqui na reunião, em primeira mão, que no dia 14 de maio vai ser votado na Comissão de Trabalho. Então, para que a gente siga nessa mobilização, gente, dessa campanha maravilhosa de filiação, Thalita está colocando aí no chat o nosso link de filiação. Não posso deixar de comentar. A gente sabe que quando tem uma pessoa em cena, tem 20 pessoas que trabalharam para aquele momento. E aqui, com as nossas companheiras Kátia e Marília, de MCs da noite, né? A gente sabe que tem muita gente por trás do Fórum Nacional de Dança trabalhando aqui, em especial a querida Thalita Bretas, do MUD, que fez essa campanha de comunicação imensa, que nesses últimos 10 dias nós tivemos 3.925 adesões ao manifesto, e nós tivemos muitos vídeos, belíssimos vídeos, contribuições de todo o país. Então, eu quero fazer uma proposta, um desafio, para que a gente, até o dia 14 de maio, a gente siga em campanha pelo manifesto e que a gente consiga levar alguns representantes, alguns de nós, o pessoal do Centro-Oeste, o pessoal que está mais próximo, a gente consiga levar presencialmente alguns representantes para a Câmara Federal, com o nosso manifesto assinado por 10 mil pessoas para que a gente possa entregar na Câmara, na Comissão de Trabalho. Vamos seguir com essa belíssima campanha dos vídeos, aprova já, é a nossa campanha, é a nossa meta. Eu acho que é importantíssimo que a gente siga mobilizados em todo o Brasil, de norte a sul, todas as linguagens, todas as pessoas trabalhadoras da dança, e que estejamos juntos nessa conquista. Após a aprovação na Comissão de Trabalho, vai para a CCJ, a Lídice também se colocou à disposição para ser a nossa relatora na CCJ, e aí a articulação com toda a nossa frente parlamentar, com os nossos deputados que aqui estiveram e os que não estiveram, mas que estão conosco também, para que a gente consiga aprovar em plenário. Enquanto isso, já fui enviando mensagem para o assessor da deputada Denise Pessoa, que acabou de assumir a presidência da Comissão de Cultura, para articular junto com a deputada Lídice, para apresentar, para articular essa aprovação em plenário. Então, assim, é uma vitória, nós estamos a caminho. Parabéns às companheiros do Fórum Nacional de Dança, Cooperativa Paulista, Sindicato e a todas as associações estaduais, e nós temos muitas pessoas aqui, de representantes de associações dos estados, do Acre ao Rio Grande do Sul, em todo o Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós estamos aqui para fazer essa força circular e a gente consiga
10 mil assinaturas até o dia 14 de maio para conseguir apresentar, chegarmos, pelo menos, alguns de nós Gente, representantes em Deixa Brasília. eu fazer uma surpresinha para vocês aqui. Peraí, só um minutinho. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Tá. Oi, gente. Aqui é a Denise Pessoa, deputada, presidente da Comissão de Cultura, tudo bom? É isso, estamos aqui no plenário hoje defendendo, né, a política Aldir Blanc e também, claro, estamos aí acompanhando projetos da dança, né, que provavelmente hoje é o Dia Nacional da Dança, mas dia 14 a gente vai ter votação, né, na CCJ, então estamos aí na torcida e acompanhando esse importante projeto. Parabéns aí a todos os trabalhadores, né, da cultura, né, especialmente da dança. Tá fechado, né? Obrigada. Aqui está fechado. Aí, estava falando dela, já pus aqui. Falei, ela tá aqui do meu lado, eu falei, já logo aqui, vamos embora. Mas ela tá super por dentro também. Que bela surpresa, Juliana, muito obrigada. Eu estava aqui trocando tec com o assessor, com o Ramon, para agendar, para já pegar a deputada aí para as nossas próximas lutas. Parabéns para todas, para todos. Que maravilha essa nossa plenária, muito emocionante. Viva as trabalhadoras, trabalhadores da dança do Brasil. Gente, não deixem de se filiar ao Fórum Nacional de Dança. Nós temos grupos, nós temos os comitês e nós vamos discutir ponto a ponto, esclarecer todas as dúvidas que tenham em relação ao projeto e vamos construir a regulamentação desse projeto juntas e juntos com nossos gestores do Ministério da Cultura e Funarte e as nossas entidades estaduais e as entidades parceiras do Fórum Nacional de Dança. Eu sou indisciplinada. Eu queria ouvir a palavra de Matias e de Bia. Não tem, não? Eles não vão falar. Matias, não vai se pronunciar aí, Matias? Nosso companheiro. Eu vi que estava aí, não está mais. Tá. Beijo. Toda a diretoria do Fórum Nacional de Dança, Matias, Bia, todos os companheiros e companheiras que estão aqui presentes. Viva nós, viva essa luta. A gente não conseguiu falar todo mundo porque a gente teve muita pauta e viva nós, gente. Parabéns. Mas A gente vai fazer um só vídeo. fazer um último registro que a gente, na semana passada, na sexta-feira, conseguiu, depois de anos, novamente cadastrar o Fórum Nacional de Dança na CNIC, na Comissão Nacional de Incentivo. Importante! Então, estamos inscritos, e aí, a cada inscrição, a cada processo desse, a gente revisita a história do Fórum, a gente atualiza as documentações, a gente acessa esses documentos, e é uma emoção muito grande se deparar com a ata de fundação do Fórum, ver tantas pessoas que já passaram pelo Fórum, tantas outras que estão hoje associadas, por isso que a gente continua fazendo coro com esse fortalecimento e com essas novas filiações. E é isso, a gente tem um relatório de atuação desses anos todos, de muita potência e de muito trabalho. É isso. Eu vou pedir para a gente fazer um vídeo, abrir as câmeras e para a gente encerrar, todo mundo gritar junto, pode abrir os áudios, aprova já, que a Bruna vai fazer isso para a gente colocar nas nossas redes. Acompanhe o FN Danca lá no Instagram, pode abrir os áudios. Aí quando a gente falar 1, 2, 3, a gente grita, aprova já. Vou abrir, né? Vou botar aqui no fundo. Fazer o quê? Vamos lá? Fazer o quê? 1, 2, 3 e... Aprova já! Prova já! Quem dá dança, prova já! Faz aquilo. Já. Meu querido balé. Prova já! Prova já! Prova já. Não, né? Então, a terceira. Tá lindo, gente. Tchau, tchau. Emoção. Boa noite. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo.
embora, a luta Beijo, continua. boa noite. Porra, desse negócio aqui, eu levo um Não, susto. também não consigo apagar. Oi, Thali, tudo bem? Obrigada, Fá. Ai, foi linda, né? Lindo Parabéns. demais! Parabéns, queridas, queridos! Thalita, Parabéns para vocês, para todas. Obrigada, Fábio. Obrigada pela deputada, presença da deputada. Muito bom ter vocês. Mano, fala aqui. Venilda, Tá querida, falando. obrigada.